O primeiro episódio de It, Bem-vindos a Derry, fez um aceno aos filmes de 2017 e de 2019 e estabeleceu o clima da série também. Foi introduzido o ciclo de 1962 da coisa, e esse é o ciclo imediatamente anterior ao ciclo que a gente vê lá no primeiro filme. E o Matt Clements pode ter sido o responsável por salvar a vida da Lily mesmo sem saber, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar esse primeiro episódio com spoilers. Fala galera, como é que vocês bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo da minha cobertura de It, Bem-vindos a Derry, porque sim, teremos vídeos sobre a série aqui no canal toda semana, sempre conectando com os acontecimentos do filme e conectando também com os acontecimentos do livro. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal agora, se você não está inscrito, e ativar o sino de notificação também. Isso é muito importante porque o YouTube não anda entregando os meus vídeos. E caso você queira comprar suplemento com desconto, né? Se você faz academia e treina, você pode utilizar o meu cupom Mateus na Growth, que você ainda ajuda a criação de conteúdo por aqui. A coisa sempre começa o ciclo com a morte simbólica de uma criança. Foi assim com George Denbrough lá no filme de 2017 e foi assim com o Matt Clements agora no início da série. Mas por que a coisa só vai atrás de crianças? Então, o alimento da criatura é o medo. O Pennywise, ele entra em hibernação e acorda a cada 27 anos para se alimentar dos habitantes ali de Derry, né? O George Denbrough foi a primeira morte do ciclo que a gente viu lá no filme de It, e a morte do Matt aqui na série foi o começo desse novo ciclo dele. O Pennywise é uma criatura cósmica que se alimenta de medo, e em várias passagens do livro fica bem claro que Pennywise prefere se alimentar de crianças porque o medo das crianças é um medo mais real, é um medo mais direto. Crianças têm medo de escuro, têm medo de fantasma, crianças têm medo de monstros. É um medo muito mais direcionado, diferente do medo dos adultos, que é um medo mais difuso. É um medo difícil do Pennywise saborear. Sem falar que as crianças têm imaginação mais fértil, e isso faz com que os seus medos tomem forma mais facilmente. O Pennywise, ele é um metamorfo, né? Ele é um transmorfo. Ele aparece da forma que a pessoa que ele quer assustar mais tem medo. É tipo o bicho-papão lá de Harry Potter. Então é muito mais fácil para ele virar um monstro para assustar uma criança, virar um leproso para assustar o Ed lá no filme, ou virar um bebê monstro para assustar o Matt aqui na série. O medo de um adulto é um medo muito mais irreal. Sei lá, eu tenho medo de não conseguir pagar a conta no final do mês. Eu tenho medo, sei lá, de dois caras numa moto numa rua escura. Então assim, pro Pennywise assustar um adulto é muito mais complexo, você entende? E é por isso que ele prefere as crianças. Agora, a cena da morte do Matt Clements foi uma cena muito forte, foi uma cena muito impactante, fez um aceno aos filmes It de 2017 e de 2019 e começou a história dessa série aqui com o pé direito. A gente descobre ao longo do episódio que o Matt Clements era um menino sozinho. Ele era um menino que não tinha amigos e aparentemente não tinha uma boa vida dentro de casa também. A noite da sua morte, o dia 4 de janeiro de 1962, ele estava de noite, sozinho, no inverno, se embrenhando no cinema porque ele não aguentava ficar dentro de casa. O funcionário do cinema, inclusive, disse que era recorrente, né, essas visitas do Matt ali se embrenhando para assistir filme de graça. Ou seja, o menino estava fazendo de tudo para não ter que ficar dentro de casa, mesmo numa noite fria como aquela. E de acordo com o que o Ted e o Phil falaram aqui nesse episódio, a mãe do Matt meio que os subornou, né, para que eles fossem ao aniversário do menino. Então, aparentemente, a mãe do Matt era uma boa mãe. Ela parecia gostar do filho, ela parecia que cuidava bem dele e se importava com a sua segurança, né? Eu acredito que o problema do Matt ali era com o pai. E por que eu acho isso? O Matt, ele já estava com o olho roxo e ele já estava machucado quando ele pegou a carona com o Pennywise ali na estrada, né? Quando ele entra no carro, né, e Pennywise pergunta para ele para onde que ele tá indo, ele fala qualquer lugar menos Derry. Ou seja, nesse momento o Matt ele já estava convencido que ele ia fugir de casa. E naquela cena do flashback que a gente vê o Matt conversando com a Lily, o Matt ele fala pra Lily ali, né, depois que ela rejeita o beijo dele, que ele precisa ir embora de qualquer jeito, porque se o pai dele pegar ele fora da cama essa hora, ele nem termina a frase, mas a gente já entendeu o que aconteceria, né? O Matt deixou bem claro que o pai dele era um cara violento. Então, pra mim, o Matt ele tava fugindo de casa, ele tava fugindo do seu pai quando os seus caminhos se cruzaram com os caminhos de Pennywise, porque sim, o Pennywise ele é um transformo, mas ele não se limita a uma forma física apenas. O Pennywise eram todas as pessoas ali dentro daquele carro, era a família inteira e
o bebê monstro também. O livro deixa bem claro que a coisa assume qualquer forma que o medo permitir. E sem saber, o Matt pode ter sido o responsável por ter salvado a vida da Lily no episódio do cinema, no final desse episódio. Lá naquela cena de flashback, a gente vê que eles estão ali abrindo embalagens, né? Aí a Lily ganha um foguete e ela troca com o Matt, que ela diz que tartarugas dão boa sorte. Lily então coloca ali o pingente da tartaruga na pulseira. Pulseira essa que ela estava usando durante o episódio do cinema. Episódio esse onde o Pennywise matou todo mundo que estava dentro daquela sala de cinema e ela foi a única poupada. Por quê? Será que é porque a tartaruga é o grande inimigo do Pennywise? Vamos entender isso. Nos livros de Stephen King fica bem claro que o It ele é uma criatura cósmica maligna que existe antes mesmo da criação do universo. Ele é uma criatura antiga, ele existe antes da humanidade sonhar em existir. E nesse universo, né, antes de tudo, antes do mundo ser mundo, existia também uma entidade cósmica benigna, em oposição ao Witch, que é maligna. E essa entidade cósmica benigna é a tartaruga, e ela existe em oposição ao Witch. Enquanto a tartaruga é a força da criação, inclusive foi a tartaruga que criou o nosso universo, o Witch é a força da destruição. E no livro, quando Bill Denbrough ele sente a presença da tartaruga, ele percebe que o mal pode ser vencido através da crença e da união. E isso, novamente, é o oposto do It, né? O It ele vence tentando isolar as crianças e provocando medo nelas. Então, sim, no universo de It, a tartaruga de fato dá sorte. E aparentemente deu sorte para Lily, né? Porque ela foi a única sobrevivente que estava ali dentro do cinema, daquela sala de cinema, quando o Pennywise atacou. Ted, Phil e a pequena Suzy foram mortos e esse é apenas o começo do ciclo da criatura. O Pennywise se manifestou de diversas formas aqui nesse primeiro episódio da série. Eu já disse para vocês que o Pennywise é um transformo, mas que ele não se limita a uma forma física apenas. Ele gosta, né, de aparecer como o palhaço Pennywise, que a gente viu nos filmes, mas essa não é a única forma dele. Aqui nesse episódio, ele apareceu para o Matt como aquela família de 4 pessoas e o bebê monstro. O Pennywise eram todas as pessoas dentro daquele carro, e o Pennywise estava assustando o Matt antes de devorar ele, né? Porque o medo é como se fosse um tempero especial para a refeição. E ele se manifestou como o Matt para a Lily, lá na cena do banheiro, né? A Lily ouve a voz do Matt vindo do ralo, e inclusive o Pennywise coloca os dedos para fora do ralo ali para meio que assombrar e assustar a Lily. Inclusive, isso é muito similar à forma como o Pennywise fez com a Beverly Marsh lá no filme de 2017. E ele apareceu para o Ted como a violência sofrida pelos judeus no período do Holocausto. A gente vê aquela cena ali do abajur com pele, né, dos judeus ali costurados por fora, porque essa era uma violência que de fato eles sofriam. Violência essa que o pai do Ted tinha acabado de falar para ele, né? E o pai do Ted falou, a gente conheceu o verdadeiro medo, nós, né, eles no caso, os judeus. E isso é bem interessante porque no livro It, o primeiro encontro do Stan Uris, que é judeu, com a coisa, é dentro de uma torre de água lá, e quando ele entra, ele vê várias crianças que morreram afogadas ali, e essa é a forma que o Pennywise aparece para ele, como várias crianças mortas em decomposição, com a pele descolando de seus corpos. Nesse momento no livro, o Pennywise estava aparecendo para as crianças como a coisa que essas crianças mais temiam. Isso era antes dele aparecer como o palhaço. E essa cena revela pra gente que o medo que o Stan Uris tinha era o medo relacionado a mortes em massa. A série resgatou um pouco dessa herança judaica que há no livro, mas que os filmes deixaram um pouco de fora. Então, essa cena foi bem interessante por conta disso. E em todas essas cenas, né, elas tinham todas um objetivo em comum. O Pennywise estava querendo assombrar e assustar as suas vítimas antes de saboreá-las, porque é isso, elas cheias de medo ficam com a carne muito mais saborosa para ele. Agora a série deve adaptar em detalhes a alucinação que o Mike Hanlon teve lá no comecinho do filme It de 2017. Vocês lembram? Nessa cena, o Mike, ele entrega a carne, né? E quando ele tá chegando ali perto da porta do frigorífico, ele tem essa visão, essa alucinação de uma porta trancada com pessoas pegando fogo lá dentro, né? A gente vê as pessoas tentando sair, colocando a mão para fora, e quando o Mike finalmente consegue abrir a porta, que ele se aproxima o suficiente, ele vê lá no fundo a silhueta do Pennywise com os seus olhos brilhando. No filme It, capítulo 2, a gente vê uma foto, né, do Black Spot, que era um clube que pegou fogo, e a foto está datada de 1962, que é a data que a série Bem-vindos a Derry se passa. No livro, o Black Spot é esse clube criado por negros para negros, e os negros frequentavam esse clube para se divertirem.
Esse clube ele é incendiado por supremacistas brancos e é uma tragédia terrível, várias pessoas morrem nesse dia. O Will Hanlon, o pai do Mike, ele sobrevive a esse ataque e ele comenta, né, para o filho, depois no livro, que ele poderia jurar que ele tinha conseguido ver uma figura estranha rindo no meio das chamas. E isso mostra que o Pennywise também se alimenta do mal e do preconceito coletivo. Fica implícito que quando o Pennywise acorda, mais eventos violentos acontecem ali em Derry. E não eventos violentos associados diretamente ao Pennywise, sabe? Não é o Pennywise matando pessoas e devorando as crianças, mas não, são as pessoas ruins ficando ainda piores. Como vimos no começo do segundo filme com aquele ataque homofóbico. Era o começo do novo ciclo do Pennywise, mas não foi o Pennywise quem atacou aquele casal LGBT. Foram pessoas ruins da cidade de Derry, que já tinham o mal ali dentro delas, e que a presença do Pennywise só aflorou ainda mais esse lado pior deles, né? Porque as pessoas já eram ruins. Ou seja, o contexto, o medo e os preconceitos da época também alimenta o Pennywise. Ele fica mais forte com isso e ele, ao mesmo tempo, retroalimenta esse sentimento. E como estamos acompanhando o início do ciclo do Pennywise em 1962, com certeza a gente vai ver os eventos que culminaram no incêndio desse clube, o Black Spot, né? E aí a gente vai ver o Pennywise ali no meio disso tudo, porque ele estará se alimentando do preconceito e da violência coletiva. Inclusive, o preconceito coletivo já começou a afetar um personagem aqui na série. A gente viu isso com o Major Hanlon. Muito provavelmente, esse Major Hanlon, ele é o avô do Mike que a gente vê nos filmes It e It Capítulo 2. A gente vê, né, que ele foi transferido ali para essa base militar de Derry, porque ele é um piloto muito bom da aeronáutica e queriam que ele pilotasse um avião especial ali. O Major Hanlon disse aqui nesse episódio que ele vai trazer a sua esposa e o seu filho para a cidade. O filho dele, muito provavelmente, será o Will Hanlon, o pai do Mike. O Will que sobreviverá ao incêndio do clube Black Spot e que vai contar essa história para o filho, o Mike, que a gente acompanhou em It, e em It Capítulo 2. Tem um sentimento de medo coletivo em Derry nessa época e isso é um ambiente muito propício para o Pennywise se desenvolver também. Tá todo mundo com medo de uma terceira guerra mundial. O Phil, ele tá certo de que aquela base militar ali em Derry é coisa ruim, são más notícias e toda a cidade tá com medo desse ataque militar, né? A gente vê no começo do episódio a reportagem de rádio falando de testes nucleares em Moscou. Na escola que os meninos frequentam, tem ali panfletos ensinando a eles como se proteger de um possível ataque nuclear. Tem um medo coletivo constante. E o racismo que existe até os dias de hoje também existia pra caramba nos anos 60, e a gente viu o Major Hanlon sendo desrespeitado por um militar ali que tinha uma patente menor do que a sua por conta de sua cor. O general até falou, né, que o aviador Masters foi punido, ia ficar limpando lixo durante uma semana e que essa insubordinação dele ia entrar no seu registro porque ele não queria aquele tipo de atitude no seu quartel. Agora, enganaram o Major Hanlon quando disseram para ele que se era a tranquilidade que ele estava procurando, Derry era o lugar certo. O coitado mal chegou na cidade e em menos de 24 horas já sofreu racismo e uma tentativa de assassinato. Se eu fosse ele, eu cancelava a passagem da minha família e ia falar: amor, fica por aí mesmo, não vem pra cá não, vou pedir dispensa também e vou para aí me encontrar com você e a gente vai viver junto e feliz, porque a vida dessa família em Derry não vai ser nada boa e a série tá apenas começando. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa estreia de It, Bem-vindos a Derry. Eu, sinceramente, gostei da série pra caramba e tô animado já pros próximos episódios. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.